Na aula de hoje, continuaremos a nossa caminhada pelo mundo do direito eleitoral. Entenderemos como funciona a regulação da propaganda eleitoral durante uma campanha política. Também aprenderemos sobre o processo de votação em si e a diplomação dos eleitos. Confere aí. Olá pessoal da Unifacear, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa segunda aula sobre direito eleitoral no Brasil. Hoje a gente vai falar das eleições à posse, né? É importante, né, a gente entender como funciona o período das eleições. O período das eleições é um período muito excepcional, né? Com muitas regras próprias. Vocês vão ver que é um número muito grande de regras, e aqui a gente nem vai conseguir entrar em todas. Além disso, o período eleitoral tem o dia das eleições, né, que também é dramático, né, com suas próprias regras, com seus próprios acontecimentos. É um dia bastante especial, né? E o que acontece depois das eleições, como é que se apuram os votos, como é que se atestam os eleitos e depois como se empossam os eleitos, né, que é o momento em que se termina o ciclo, né? Esse ciclo que começou lá atrás com as pré-candidaturas, passando pelas convenções, pela formalização das candidaturas, pela eleição, pelo período eleitoral, pela eleição e chegando ao fim, que é quando os eleitos democraticamente são empossados. Então bora lá nessa nossa conversa entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, no período eleitoral vocês bem devem saber que existem propagandas de rádio e TV, né? O BOR, ele divide dois tipos de propaganda de rádio e TV que os partidos têm direito, né? Uma é a propaganda partidária gratuita, que ela não é eleitoral. É importante separar isso. A propaganda partidária gratuita é um horário destinado para que os partidos se comuniquem com a população, façam colocações sobre suas propostas, para que realmente se relacionem com a população. Essa propaganda tinha sido extinta em 2017. Tinha acabado a propaganda eleitoral, a propaganda partidária. Mas ela voltou em 2022, né? É um outro tipo de propaganda que não é a propaganda, vocês já devem ter visto. É propaganda sobre os partidos, né? Que passa na TV, às vezes, na rádio, mas que não é eleitoral, não está pedindo voto, não é propaganda de um candidato. É o partido se apresentando para a população. Então esse é um tipo, né? A propaganda partidária gratuita, que voltou em 2022. Mas existe a propaganda eleitoral, que é o que mais interessa aqui pra gente, que é essa propaganda veiculada no período das eleições, né? Todos os partidos que ultrapassaram a cláusula de barreira, ou seja, não são todos os partidos, têm o direito a propaganda, a um horário na propaganda eleitoral no rádio e na TV. Já vamos mostrar como é que funciona essa questão dos horários, né? Frisando que é muito importante que 30% deste horário seja destinado a candidaturas femininas. Então, cada partido que tem acesso à propaganda de rádio e TV é obrigado a pelo menos 30% desse espaço conceder a candidaturas de mulheres. Também é importante que os partidos são obrigados a ter recursos de acessibilidade, né? Por exemplo, transmissão de Libras, né? Uma comunicação em Libras ali no canto da tela. Vocês já devem ter visto algumas vezes que boa parte das propagandas eleitorais tem isso, né? Uma obrigatoriedade de ter acessibilidade. As propagandas começam a ser veiculadas 35 dias antes da antevéspera do primeiro turno. Então essa é a data, né? Esse é o cálculo de quando elas começam a circular. Cada cargo tem horário e dia da semana específico. O TSE, antes das eleições, ele emite portarias regrando isso, né? Vai variar de cada eleição. Na quarta e na quinta-feira vai ser o horário para deputados estaduais e governador. Na sexta e na segunda, o horário para deputado federal e presidente. Estou dando um exemplo aqui, tá? Mas só para mostrar que esses horários são divididos por cargos, né? E dias da semana. O tempo diário na TV é de 20 minutos. E ele é dividido entre os partidos ou federações conforme o tamanho da bancada. Então, o tempo não é igual, né? O tempo é conforme o tamanho da bancada desse partido no parlamento. Além disso, as emissoras ao longo da programação transmitem também pequenas inserções das candidaturas. Essas pequenas inserções têm que totalizar 70 minutos diários. E aí, no caso, é dividido igualmente entre os partidos e as federações. Enquanto o horário eleitoral é de 20 minutos, dividido conforme o tamanho de cada partido, né? Essas pílulas, né? Essas inserções da programação é dividido igualmente, né? Mas quando chega no segundo turno, esse horário é redistribuído em horários específicos, né? É importante dizer que essa redistribuição
vai ser igualitária, né? Porque aí, quando a gente está falando de segundo turno, são só 2 candidatos, né? É sempre 2 candidatos e só para cargos majoritários. O tempo diário também é de 20 minutos, é dividido igualmente, como já falamos, já que os cargos são majoritários, são só 2 candidatos. E também existem sessões diárias divididas igualmente de 25 minutos, ou seja, diminui a quantidade de inserções diárias, até porque é bem menos candidato, né? Isso é no caso de segundo turno, no horário eleitoral de segundo turno. Também existe a propaganda na mídia impressa, né? Propaganda na mídia impressa. Essa propaganda é paga, ou seja, enquanto no horário de rádio e TV a gente está falando de uma propaganda que é obrigatória, que os partidos, os candidatos não têm que dar um centavo para emissoras de rádio e TV, na mídia impressa a propaganda é paga. Então os partidos e os candidatos podem pagar por espaço em jornais e revistas, mas isso tem limitações, algumas limitações, né? Cada candidato pode colocar até 10 anúncios por veículo. Ou seja, eu posso ter mais de 10 anúncios, só que tem que estar espalhados em veículos diferentes. Então, no jornal Gazeta da Unifaciária, eu só posso colocar 10 anúncios. Mas eu posso colocar mais 10 no Diário da Unifaciária. Então é isso, 10 anúncios por veículo para cada candidato. E tem uma limitação de espaço também. No caso de jornal, eu posso usar até 1/8 da página de jornal, ou seja, 1/8 da página tem que ser ocupado. E no caso de revista, eu posso usar até 1/4 da página. Isso é importante, né? Para vocês pensarem, eu não posso colocar uma página inteira da revista com a minha cara pedindo voto, né? Isso não pode acontecer. Então, tem um limite de tamanho aí e é importante atentar para esse limite de tamanho. Muito crime eleitoral acontece pelo não cumprimento desse limite de tamanho, embora os jornais e as revistas já estejam, né, devidamente avisados, né, do que podem e do que não podem fazer. Mas é importante outra coisa frisar, assim, que eu já falei, mas é importante destacar, que diferente de rádio e TV, aqui a gente está falando de uma propaganda paga, ou seja, os candidatos estão arcando com os custos dessa propaganda, eles podem ter ou não ter. No caso de rádio e TV, é uma propaganda gratuita que é obrigatória por lei que a rádio e a TV concedam, né? Agora, para a internet, né? Muita da campanha hoje acontece na internet, nos meios digitais, né? É permitida a propaganda partidária em blogs, sites e redes sociais, né? Também é permitido que os eleitores, eles espontaneamente recomendem candidatos. Então eu posso falar de política nas redes sociais. Eu posso, você aí, caro aluno, pode dizer que eu, o professor, sou o melhor candidato do partido da Unifaciar. Você pode fazer isso. Então, espontaneamente, pode ter essas manifestações. É proibida a propaganda paga. É proibido que eu pague para um blog falar bem de mim, que eu pague para um blog me dar espaço. Isso é proibido. A única coisa que é permitida é o impulsionamento em redes sociais. Vocês devem saber que algumas redes sociais, elas têm impulsionamento, né? Ou seja, eu tenho ali a minha página da minha candidatura e eu pago para a rede fazer com que essa postagem apareça para mais pessoas. Isso pode, mas com algumas regras específicas. Quando eu faço isso, a rede social tem que indicar o CNPJ da candidatura e quanto eu arquei para que isso fosse divulgado. Mas eu posso pagar para impulsionar. Isso aqui é muito importante, né? Especialmente em tempos de aplicativos de mensagem, né? No celular. Eu só posso enviar mensagens se o eleitor autorizar. Ou seja, o eleitor tem que se inscrever numa lista, ele tem que colocar o seu e-mail, ele tem que realmente comunicar que ele está interessado em receber mensagens da nossa candidatura. Senão eu não posso espontaneamente ficar mandando mensagem para as pessoas dizendo para elas votarem em mim. E é terminantemente proibido disparo em massa de mensagens. As chamadas correntes, né, nesses aplicativos de mensagem é terminantemente proibido e também é proibido telemarketing. Que não é tanto sobre internet, mas conecta aqui, né? Proibido, antigamente tinha muito isso em campanha eleitoral, hoje não pode mais. Alguém ficar ligando para a casa das pessoas para falar da candidatura. Isso não pode, isso é terminantemente proibido. Existe também outro dispositivo importante, assim, especialmente do ponto de vista do direito a gente entender, que é o direito de resposta, né? Numa campanha eleitoral, o candidato está querendo ganhar e uns vão ganhar, outros vão perder, né? Então, para eu ganhar, outros terão que perder. Então, para isso, muitas vezes, eu uso de artifícios críticos, né? Eu critico o outro candidato, eu critico as suas propostas, eu critico a sua pessoa, eu critico a ele.
Entretanto, essas críticas não são ilimitadas, né? Eu não posso ficar falando do outro sem nenhuma limitação. A justiça entende uma ofensa cabível de direito de resposta como, vou citar aqui o que o Born falou, ofensa direta ou indireta por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica. Ou seja, eu não posso mentir sobre o outro, eu não posso difamar o outro, eu não posso injuriar o outro, eu não posso caluniar o outro. Se isso aconteceu comigo, se alguém fez tudo isso comigo durante a campanha, eu recorro à justiça e a justiça vai avaliar em até 48 horas... a justiça vai avaliar e essa resposta tem que ser veiculada em até 48 horas. O que é a resposta? A outra candidatura que me ofendeu, me difamou, me injuriou, me caluniou, vai ter que, no mesmo meio em que fez essa ofensa, veicular a minha resposta. Eu vou ter o direito de responder, mostrando como aquilo é uma mentira, ou como aquilo é uma calúnia, etc. e tal. Então ele vai ter que ceder parte do seu horário de TV, se a ofensa foi na TV, parte do seu horário na internet, se foi na internet, vai ter que circular panfleto, parte dos seus panfletos com a minha resposta. Então, os candidatos têm que se atentar muito para o que vão falar dos outros, porque senão vai acabar perdendo tempo precioso, né, de atenção do eleitor para o meu oponente dizer que eu estou mentindo. Então é muito importante tomar cuidado com o que se diz. A campanha na rua, né? A campanha na rua, mais comum, né, muita gente deve conhecer, a distribuição de panfletos, etc. e tal, tem regras do que pode e do que não pode, né? Eu posso imprimir e distribuir panfletos e santinhos, que é o santinho, aquele menorzinho, né, com os números, né, para votar, a colinha para votar, desde com as informações da candidatura gravadas. Então tem que ter o CNPJ, a tiragem daquele panfleto, quanto foi gasto, tudo isso tem que estar registrado ali. Eu posso distribuir e colar adesivos, e posso colar adesivos em veículos desde que autorizados pelo proprietário. Aquele adesivo que fica no vidro de trás, sabe? Eu posso colocar aquele adesivo de microperfuração, é o nome, desde que o eleitor, né, o proprietário do carro esteja autorizando. E eu posso usar bandeiras, faixas, camisetas, tudo isso que demonstra o apoio à candidatura, né? Manifestações silenciosas, né, de apoio à nossa candidatura. Também é permitido que eu realize comícios, né? O que é um comício? É o espaço em que eu propague a minha voz com carro de som, com um trio elétrico, num palco, etc., para reunir eleitores, para eu falar das minhas propostas políticas. Eu posso fazer o comício, né? Essa coisa, enfim, bem tradicional de política, né? O comício político na rua pode ser feito. Eu posso fazer o uso de carro de som, aquele carro de som que fica circulando dizendo meu nome, dizendo meu número, meu partido, cantando o jingle da candidatura. Isso pode acontecer, mas com limite, até as 22 horas. Ou seja, depois das 22 horas, carro de som não pode mais circular com jingle, não pode mais circular com o meu nome, não pode mais circular. Isso aqui a gente já falou, né? Acabou sendo repetindo, né? Usar bandeiras, faixas, camisetas que demonstrem o apoio à candidatura, né? Que são essas manifestações silenciosas, né? A manifestação silenciosa de apoio à candidatura. Agora vamos ao que não pode. Não pode showmício. Qual a diferença de comício com showmício? O showmício é quando eu levo um artista para cantar suas canções que não tem nada a ver com a candidatura. Eu levo um artista famoso e ele faz um show, né? Pode ser de teatro, pode ser de várias coisas, mas no geral é de música, né? Mas pode ser de vários outros aspectos. Eu posso levar um artista no meu comício para cantar o jingle da candidatura, para cantar músicas da candidatura, para demonstrar apoio à candidatura. Agora, eu não posso levar um artista para ele cantar suas músicas próprias, que não tem nada a ver com a nossa candidatura, né? Isso está relacionado também ao outro item, que é distribuir itens que consistem em benefícios ao eleitor. Eu não posso dar um boné para o eleitor, uma camiseta para o eleitor. A minha campanha pode ter bonés e camisetas, eu não posso distribuir para o eleitor. Eu não posso dar comida para o eleitor, né? Enfim, dar uma cesta básica, etc. Mesmo que isso não seja necessariamente compra de voto, eu não estou condicionando isso ao voto, eu não posso dar brindes para o eleitor. Eu não posso também usar outdoor ou placas fixas que se assemelham a outdoors. Eu não posso ter placas, né, da candidatura ostentando. Voltei aqui. Isso. Outras coisas que não são permitidas. Material gráfico não pode ultrapassar 50 por 40 centímetros. Inclusive, eu não posso usar dois materiais, um do lado do outro, que ultrapasse essa medida. Então, se eu vou ter um banner da candidatura, ou um cartaz da candidatura, o limite é esse. 50 a 40 centímetros. Né? Eu não posso ultrapassar isso.
e não posso, inclusive, colar 2 ou 3 um do lado do outro que ultrapassem. Eu não posso colar material gráfico em bens públicos, né, ou de uso comum, então eu não posso, por exemplo, chegar num museu ou numa igreja e colar ali na frente um cartaz, algo da minha campanha, né, um adesivo. Não pode, isso é crime eleitoral. Eu também não posso despejar santinhos perto das urnas de votação, né? Ou em qualquer outro lugar, é a chamada derrama, né? Quando o sujeito despeja um monte de santinho no chão, para quando a pessoa olhar para o chão, ela ver aquilo e pensar no nome e no número do candidato, né? Isso não pode de jeito nenhum. Vou um pouquinho das doações de campanha, né? A doação de campanha, a campanha, além dos fundos, né? Os fundos, o fundo partidário, o fundo eleitoral, a campanha ela pode receber doações, né? Alguém pode ir lá e doar para a campanha. Apenas pessoas físicas. Isso é muito importante. Apenas pessoas físicas. Empresa não pode doar, igreja não pode doar, ONG não pode doar. Toda associação que tem CNPJ não pode doar. Quem pode doar são somente pessoas físicas e tem limitações. Eu não posso doar mais de 10% da minha renda bruta declarada no imposto de renda. Então, eu não posso, né, despejar uma montanha de dinheiro na candidatura em relação ao que eu tenho, né? Não dá. Eu posso doar via depósito bancário, ir lá na agência depositar, desde que um valor de até R$ 1.064,10. E eu posso fazer transferência eletrônica para os valores maiores, né? Também dá para fazer aquelas vaquinhas eletrônicas, né, que são os financiamentos coletivos. Isso pode ser. Mas para fazer isso tem que estar diretamente relacionado às regras anteriores, né? Tudo tem que ser registrado quem doou, quanto doou, e também ninguém pode, numa vaquinha, num financiamento coletivo, dar mais de 10% da sua renda bruta, né? Que é o limite que vale para tudo. Eu também posso doar valores não monetários, mas apenas pessoas físicas, tá? De novo. O que é isso? Emprestar um carro. Isso tem que ser registrado como uma doação. Onde é que saiu o carro dessa candidatura? Esse carro saiu porque foi registrado ali como um empréstimo, né? Isso é muito importante. Ou doação de trabalho. Muitas candidaturas com menos dinheiro, as pessoas trabalham de graça para a candidatura, né? Um editor de vídeo, um fotógrafo, trabalham de graça para a candidatura, né? Então, para isso acontecer, mas isso tem que estar registrado. Senão o TSE pode olhar, tá, mas quem é que fez esse vídeo? Tá, mas quem é que tirou essa foto? Para registrar é uma doação de trabalho, também é uma doação. Você está doando o seu tempo, não está doando dinheiro, mas está doando o seu trabalho, né? E tem que ser registrado e apenas pessoas físicas podem fazer isso. Um pouquinho das pesquisas de opinião, né? Também outra coisa muito comum, né, do período eleitoral é a pesquisa de opinião, né? Aquelas pesquisas que estão dizendo quais candidatos estão na frente, quais não estão. É importante deixar claro que as pesquisas de opinião elas têm de ser devidamente registradas na Justiça Eleitoral nos 5 dias anteriores à divulgação. Então, quando você vê uma pesquisa, circulando, essa pesquisa foi registrada 5 dias antes no TSE. Ou seja, essa pesquisa não está falando do hoje, né? Essa pesquisa está falando de um cenário anterior, porque teve a pesquisa, as pessoas foram na rua fazer as entrevistas, ligaram, enfim. Depois registrou e só 5 dias depois pôde veicular. Então isso é muito importante, né? Tem essas mudanças aí de cenário e essas mudanças acontecem muito por conta disso, porque você tem que registrar 5 dias antes da divulgação da pesquisa. Lembrando, frisando aqui que é terminantemente proibida a enquete. Né? O que é a enquete? Qual é a diferença? A enquete é uma pesquisa sem metodologia, que ela é espontânea, né? A pessoa vai lá, eu saio e pergunto para as pessoas, em quem que você quer votar? Em quem que você quer votar? Sem que tem um método. Né? Para registrar a pesquisa do TSE, eu tenho que registrar um método. Eu usei uma amostragem de X pessoas, que é referente a tal população, cobrindo tantos estados da federação. Tem que ser registrado isso. No caso de eleições estaduais, eu cobri tantas regiões do estado. Não pode ser uma pesquisa espontânea, sem método, né? Essas aí não são permitidas justamente porque elas causam distorção na opinião pública. Né? O eleitor acha que um candidato está na frente e daqui a pouco até vota nele por causa disso, mas não está, porque foi uma pesquisa sem método que aferiu essa dianteira do candidato. Né? Outro dispositivo muito famoso, né, de eleições, né, são os debates eleitorais. Né? Quem gosta de ver debate, né? Na época da eleição tem muito debate, muitas emissoras fazem debate e eles acontecem tanto na rádio quanto na TV. Né? Para a rádio e TV, eles têm algumas regras específicas.
Eles podem acontecer em qualquer ponto do período eleitoral, mas tem um prazo final para eles terminarem, né? Vamos falar disso logo menos. As regras têm que ser acordadas previamente entre os partidos. No primeiro turno, pelo menos 2/3 dos candidatos têm que concorrer, no caso da eleição majoritária, um debate majoritário, e 2/3 dos partidos, no caso de um debate proporcional, né? Ou seja, eu tenho que, antes do debate, fazer uma reunião com as candidaturas, se for um debate majoritário, e uma reunião com os partidos, se for um debate proporcional, para decidir as regras adotadas. Formalmente, tem que haver um acordo de uma maioria de 2/3 em ambos os casos para que o debate aconteça, né? 2/3 em ambos os casos. Isso é muito importante, né? Então, ou seja, a gente vê que tem debates, quando chega o período eleitoral, que são muito diferentes entre si, né? Às vezes tem pergunta da plateia, às vezes tem pergunta de alguém, do jornalista, de alguém notado da bancada, tem sorteio, quem pergunta para quem. Todas essas regras que são diferentes de debate para debate, elas são formalizadas anteriormente entre os candidatos. Isso é muito importante, são formalizadas entre os candidatos para que sejam cumpridas e tem que ter esse acordo aí. E anteriormente, antes da realização do debate, a Justiça Eleitoral deve ser informada de quais foram as regras acordadas, quais foram os acordos lavrados para a realização do debate. Bom, continuando aqui sobre os debates eleitorais, o convite para participar do debate deve ser feito a todos os partidos que possuam ao menos 5 deputados na Câmara. Anteriormente, essa regra, inclusive, era de um candidato, né? Apenas se tem um deputado que já pode participar do debate. Hoje não, tem que ter pelo menos 5 deputados para ser convidado para os debates, né? A emissora não é obrigada a convidar só esses. Ela pode, caso queira, convidar candidatos de partidos que tenham mais de 5, né? Que tenham menos de 5 deputados. E por que isso acontece? Que às vezes, por exemplo, um candidato que tem menos de 5 deputados é muito relevante nas pesquisas eleitorais, por exemplo. É uma figura que está aí desempenhando bem nas pesquisas eleitorais, né? Então, é importante fazer esse convite justamente para que esse candidato que está sendo relevante nas eleições seja enfrentado, né? Possa opinar, possa ser confrontado sobre suas opiniões políticas. Mas, frisando, isso não é uma obrigatoriedade. Obrigatoriedade é só para partidos que têm pelo menos 5 deputados. E o debate pode ocorrer até quando? O debate pode ocorrer, as eleições são geralmente no domingo. O debate eles têm que ser realizados até, no máximo, a quinta-feira anterior à eleição, mas eles podem se estender até a sexta, às 7 horas. Ou seja, um debate bem longo, né? O debate pode começar às 23h59 da quinta-feira e terminar até sexta-feira, às 7 horas. Né? Essa é a relação. Importante frisar que podem haver debates na internet, ou mesmo debates presenciais também, né? Debates que são em auditório, que não são transmitidos por rádio e TV. Esses debates não seguem as regras que a gente falou aqui. Esses debates têm regras livres. Participa quem quiser, é chamado quem quiser. As regras podem ser estabelecidas por quem está convidando. Então, é muito, muito importante frisar isso. Todas as regras que a gente está falando até aqui são para os debates de rádio e televisão. Bom, agora vamos chegar no dia da eleição, né? O fatídico dia da eleição. Que é um dia muito especial, né? Um dia com suas especificidades próprias, né? As eleições ocorrem sempre das 7 da manhã até as 17 horas, né? Os mesários, aqueles que foram convocados pela Justiça Eleitoral para trabalhar no pleito, tem que estar 1 hora antes ali na sala de votação, né? O que é permitido no dia da votação? O que eu, eleitor, posso fazer no dia da eleição e o que os partidos e candidatos podem fazer? Manifestação silenciosa. O eleitor ele pode chegar para votar com uma bandeira, com um broche, com um boné, camiseta, pode chegar com a cara pintada. Manifestação silenciosa pode. Colinha eleitoral, aquele santinho que a gente falou, ou mesmo um pedacinho de papel que o sujeito anotou para gravar os números, né? Uma colinha eleitoral, por exemplo, nas eleições gerais, são muitos cargos, né? Um deputado federal, um deputado estadual, às vezes 2 senadores, governador, vice é muito cargo, né? Presidente. Então, para o eleitor lembrar os números, uma colinha eleitoral é sempre muito importante, né? Essa colinha eleitoral, esse papelzinho é permitido. O eleitor pode levar o seu material para consulta na hora da votação.
Propaganda política na internet, desde que postada antes das eleições. Então, eu não posso, durante as eleições, postar nada nas redes sociais do candidato. Mas eu posso ter postado anteriormente e essa postagem continuar emanando, né? As pessoas continuarem acompanhando essa postagem. Isso pode. E os fiscais partidários, que são aqueles que são nomeados pelos partidos para acompanhar a eleição, para ver se está tudo bem, no crachá deles pode constar o nome do partido, o nome do candidato, enfim, o número do partido, tudo isso pode constar no crachazinho do fiscal eleitoral. Agora, o que não pode? Propaganda eleitoral de todo tipo. Todos que a gente falou aqui, né? A única exceção é da internet, que continua veiculando se o sujeito postou antes. Mas o resto, panfletar não pode. TV e rádio não pode. Pagar para aparecer no jornal, na revista não pode. Propaganda eleitoral não existe. Na hora de votar, não pode utilizar celular ou aparelho eletrônico, né? Às vezes a pessoa leva para ser a colinha dela tá ali, etc e tal. O mesmo, muitos eleitores levaram para registrar seu voto, né? Para fazer uma foto, não pode. A selfie na hora do voto está proibida, tá? Aglomerações com fins políticos, comícios, shows, tudo isso está proibido, né? Não pode. E os mesários, como eles cumprem esse papel muito, muito especial, né? Muito excepcional, eles também não podem demonstrar preferência partidária, né? Eles não podem chegar na votação com adereços, camisetas, eles não podem falar para o eleitor. Inclusive o mesário não pode sequer dizer para o eleitor qual é o número do candidato, né, em questão. Não pode, ele tem que pedir para o eleitor olhar a lista caso o eleitor não lembre. Então o mesário tem que ser politicamente neutro no dia das eleições. Ó, isso aqui, ó, que a gente falou, o debate só pode ocorrer até a sexta-feira anterior. A campanha na rua, quando é que acaba a campanha na rua? Quando é que não pode mais fazer? É até as 22 horas do dia anterior às eleições. Então, ou seja, não posso panfletar na manhã antes das urnas abrirem, não posso panfletar na madrugada, não posso fazer nada. É até as 22 horas do dia anterior às eleições que eu posso fazer qualquer coisa, né? Que eu posso panfletar, fazer campanha, enfim. Essa aqui é uma polêmica, inclusive, essa terceira aqui, porque muita gente acha que está vedado. O comércio pode funcionar, ou seja, o que está liberado para funcionar no domingo, no geral, pode funcionar, as coisas podem abrir. Mas, se o trabalhador vai lá trabalhar no dia da eleição, o patrão é obrigado, obviamente, a dar uma dispensa para ele em algum momento, em algum turno, para ele ir lá votar. Ele tem o direito, ele não pode deixar de votar, né? Isso tem que estar bem claro, assim, tem que votar no dia das eleições. Mas, e outra ressalva importante sobre esse terceiro ponto aqui, é que às vezes decretos estaduais mandam fechar o comércio no dia das eleições. Aí fecha o comércio, mas não é porque é uma lei eleitoral, é porque o decreto daquele estado em questão preferiu fechar o comércio. Mas isso aí cabe a cada estado. Na prática, o comércio, tudo que abre no domingo, o que não podia abrir já, lugares que não pode abrir mercado, etc., não vai abrir. Mas tudo que pode abrir no domingo pode abrir no dia das eleições, desde que os funcionários tenham ali uma dispensa para ir votar. Um pouquinho sobre a apuração dos votos, né? Pode ter um debate sobre a segurança da urna eletrônica. É importante frisar que essa urna eletrônica ela passa por muitas auditorias, né? Duas são antes do processo, em que a urna é disponibilizada para quem quiser ir lá testar a veracidade da urna, poder ir testar, né? O TSE divulga um calendário para o pessoal ir lá testar a veracidade da urna, testar seu funcionamento. E durante o período das votações, tem mais 3 auditorias, né? E isso tem tudo a ver com a apuração. Primeiro, se sorteiam urnas, uma proporção específica ali, né, que está no nosso texto base de urnas por estado, se sorteiam urnas e estas urnas vão ser averiguadas e caso se encontre algum problema nelas, todo o lote destas urnas será substituído. Então, isso acontece um dia antes da votação. Antes da votação, o presidente de sessão tem que emitir a zerésima. O que é a zerésima? A zerésima é o papel, é o documento que comprova que aquela urna tem 0 votos. É como se fosse, antigamente, quando a gente vai fazer uma eleição para Grêmio Estudantil ou uma eleição para síndico, a pessoa abria a urna antes da votação para mostrar para todo mundo que a urna está vazia.
que a urna não tem nenhum papel lá. Então essa é a 0ª, é fazer isso de maneira eletrônica. Ela emite um documento dizendo que ela não tem nenhum voto. E no fim, o boletim de urna, né? Ao fim da votação, o presidente de sessão tem que emitir um boletim de urna. Esse boletim de urna indica quantos votos cada candidato teve naquela urna. É um documentão enorme assim. E ele tem que colar isso na porta da sessão, ou seja, fica ali para todo mundo poder averiguar quantos votos cada sessão teve através do boletim de urna, né? Esse é um documento muito importante. Importante dizer que aqui os votos ainda não foram transmitidos, né? O boletim de urna ele é um documento físico, né? Mas ainda não teve transmissão dos votos. Outra coisa importante é que o boletim de urna não consta em quem votou cada eleitor. Isso não existe, em quem votou cada eleitor. Porque a gente precisa garantir o voto secreto, né? O voto secreto é uma conquista democrática para que a gente possa garantir, né, que o eleitor não seja ameaçado, não seja chantageado para votar em alguém. Então é uma conquista muito importante que esse voto seja secreto. Após o encerramento da sessão, agora vamos para a parte da apuração, o presidente da sessão leva as informações na junta apuradora. Cada cidade vai ter uma junta apuradora, ela responde à junta eleitoral. Essa junta vai somar os votos e vai transmitir para o TRE, no caso de eleição para governador, vice, senador e deputado. No caso de eleição municipal, é a própria junta apuradora que vai dar o resultado. No caso de eleição para governador, vice, senador e deputado, isso vai para o TRE e o TRE vai fazer o cálculo. O TRE, que vai ter todas as informações em mãos, vai emitir para o TSE fazer o cálculo de presidente e vice. É aquela relação que a gente já falou e que é sempre importante. TSE, presidente e vice. TRE, governador e vice, senador, deputado estadual, deputado federal. Junta eleitoral trata de prefeito e vereador. Então, ou seja, após o encerramento das sessões, o presidente da sessão leva essa informação para a junta apuradora apura se for presidente, se for prefeito e vereadores, transmite para o TRE se for governador, senador, deputados e o vice-governador, né? E depois isso é transmitido para o TSE fazer a apuração de presidente e vice, a partir das informações que o presidente de sessão encaminhou. Agora vamos falar um pouco da diplomação, né? A diplomação é uma etapa importante, né? A diplomação é quando os eleitos, né, são diplomados. Esse diploma é emitido pelo TSE no caso de presidente e vice, pelo TRE no caso de governador e vice, senador e deputado estadual e deputado federal, e pela junta eleitoral no caso de prefeito, vice e vereadores. É um documento que indica que você está apto a assumir o cargo. Que você está apto a assumir o cargo, que você pode tomar posse. Essa diplomação, então, ela ocorre antes da posse e depois das eleições. O TSE, nas suas portarias, no seu calendário eleitoral, é quem vai indicar qual é o período que vai ocorrer essa diplomação, né? Qual é o período em que essa diplomação deve ocorrer. Esse diploma é a confirmação que esse candidato está apto a tomar posse, mas é importante isso que o Born está falando aqui. Será consignado que os resultados poderão sofrer alterações decorrentes do julgamento em instância recursal. Muito importante isso. Não é porque o sujeito está diplomado que ele está garantido, porque pode haver recursos contestando o próprio resultado das eleições. Esses recursos podem acontecer. Então, é muito importante não ter essa garantia, né? Que a gente entenda que a diplomação não garante a posse, né? Nem mesmo a posse garante a manutenção do cargo, né? Porque tudo isso vai depender do julgamento de recursos e etc. e tal. Mas muito importante a gente entender essa etapa da diplomação, que é uma etapa que antecede a posse, né? Que é o documento, o diploma, que garante que esse sujeito está apto a ser eleito, né? Vamos agora falar dos recursos eleitorais que a gente tinha mencionado anteriormente, né? Os recursos eleitorais são, por sua vez, apelos de decisões julgadas em primeiro grau originárias perante segunda, especial ou extraordinária instâncias. O que isso significa? Ao longo das eleições, o TSE, o TRE e a Junta Eleitoral tomam várias decisões, né? Quando elas, por exemplo, chancelam, permitem a candidatura a concorrer, elas tomaram adesão.
Quando eles diplomam alguém, eles tomaram uma decisão. Então, o tempo todo são tomadas decisões, né? Os recursos eleitorais servem para contestar essas decisões. No caso de decisões dos tribunais eleitorais que forem contrárias à Constituição, por exemplo, né? Uma decisão inconstitucional. No caso de tribunais eleitorais que discordaram entre si, ou seja, o parecer de um tribunal não é o mesmo que o parecer de outro, então é importante para que se tome uma jurisprudência, para que se tome uma decisão geral sobre o ocorrido. Também para os casos que versam sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas, isso é muito importante. Caso alguém tenha sido eleito e o derrotado considere que o eleito deveria ser inelegível, ele pode emitir um recurso eleitoral, ele pode recorrer na Justiça Eleitoral. Para os casos de anulação de diploma ou decretar perda de mandato, isso é importante também, se o sujeito perdeu o mandato, aí é a resposta do ponto 3, né? Ele perdeu o mandato por inelegibilidade, ele perdeu o mandato por irregularidade, e ele quer recorrer, ele também pode correr atrás disso como recurso eleitoral. E também para os casos que denegarem habeas corpus, mandato de segurança, habeas data ou mandato de injunção durante o período eleitoral. Um pouquinho da posse agora, né? Posse também é um momento bastante importante, né, das eleições. A posse é o momento em que os candidatos, né, eles são declarados eleitos, né? Aqui no Brasil, no geral, para as chefes de executivo é no primeiro dia do ano, ou seja, 1º de janeiro, e para as legislaturas é no dia 1º de fevereiro. Ou seja, o que isso quer dizer? Que quem dá a posse do executivo é o legislativo anterior. É o legislativo anterior, não é o atual legislativo que dá posse no executivo, é o legislativo anterior que dá essa posse. Então isso é muito importante, porque o executivo ele tem essa subordinação em relação ao legislativo, né? Ele tem que ser chancelado pelo legislativo, então não é um novo legislativo, é o legislativo anterior, quase como uma das suas últimas tarefas é empossar o membro do executivo. Outra coisa importante dizer é que existem propostas para, isso está no nosso texto base, para alterar essa data, para ter um tempinho a mais, porque, enfim, o 1º de janeiro, todos sabemos que é o feriado aqui no Brasil, né, o Réveillon, etc e tal, então a gente tem mais dificuldade de organizar essas posses, né, então tem propostas aí de alteração dessa data para que aconteça ali um pouco mais à frente em janeiro, né. Outra coisa que é importante é que no caso de reeleição não tem posse, né? A posse é para quem está sendo eleito. Quem está sendo reeleito e reconduzido ao cargo não é empossado. Não é necessária a cerimônia de posse, porque não vai ter que transmitir o cargo para ninguém. Né? Ele já tem o cargo. O Congresso já deu, já chancelou. O povo já o elegeu, o TSE já o diplomou e o Congresso já o chancelou anteriormente. O que aconteceu agora foi uma extensão desse poder. Né? Então não é necessária a cerimônia de posse para os casos de reeleição. Bom, é isso, pessoal. Com isso encerramos aqui o nosso tópico sobre o período eleitoral, sobre as candidaturas. Existem muitas regras, né? Acho que leiam atentamente o texto básico, porque ali detalhamos um pouco mais essas regras. Esperamos que tenha sido muito proveitoso e espero encontrar vocês em breve em mais atividades, para mais conversas interessantes aqui, para mais disciplinas aqui na nossa Unifacear. Um grande abraço a vocês e bons estudos. Muito obrigado por assistir a essa aula e nos vemos na próxima. Até!